Bom, a gente vai falar do que a gente gosta, né, Tárcio? Boa noite, papo de política. Boa noite a você, Lívia, boa noite a todos que nos acompanham. Dia de São João, então vamos trazer muita política aqui na nossa Cidade Verde. Tárcio, bom, hoje pela manhã você pôde acompanhar uma reunião que teve no Palácio da Cidade, da Prefeitura de Teresina, do prefeito Silvio Mendes com alguns técnicos e principalmente também com o superintendente da SDU Centro, em que fala sobre a revitalização dessa região tão importante que acaba, como fluxo natural, deixando de ter tanta presença física e de pessoas. A gente tem alguns eixos de revitalização que foram colocados na mesa como prioridade. Dentre eles estão a habitação, assim como também a requalificação de espaço público, mobilidade, segurança, assistência social e cultura. Tárcio, o que significa essa discussão? Você também ouviu o prefeito? Explica pra gente tudo isso. Lívia, nós temos 6 meses de gestão praticamente sendo finalizado. E com isso, Lívia, nós temos aí a definição da Prefeitura de ações que já estão sendo desenvolvidas. Hoje foi uma espécie de balanço apresentado a representantes do empresariado, Cindy Lojas, também o movimento SOS Centro de Teresina, e participaram, além do superintendente da SDU Centro, também o superintendente ali da Sencasp, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também Secretaria de Cultura e juntos, a Secretaria de Segurança, e juntos mostraram para esses empresários o que está sendo desenvolvido e o que a Prefeitura coloca como prioridade daqui para frente. Você citou alguns eixos e o prefeito falou sobre esses pontos centrais que serão desenvolvidos e também projetou o desenvolvimento de ações, principalmente dentro dessas áreas que a gente nomeou. Vamos ouvir, então, o prefeito Silvio Mendes. Vários fatores fizeram com que o centro perdesse assim, a motivação de eu ficar nele. Então aqui foi discutida a questão da segurança, da urbanização, das calçadas, da iluminação, o que é que se pode fazer para motivar as pessoas a voltarem a habitar o centro, moradias, né? O governo do estado está fazendo a doação daquela quadra ali onde foi a Secretaria de Segurança. A prefeitura, nós vamos começar uma licitação para transformar a praça do Flipisa. São as vendedoras de livro ali, vão ser construídas 118 lojinhas para vender um livro mais barato para os teresinenses, para aquele que não pode comprar um livro novo, que é caro. O IFE está fazendo um corredor de educação aqui na Álvaro Mendes, está tendo uma iniciativa aqui na Praça do Liceu. Então são vários movimentos que a gente espera que dê um bom resultado, que é o centro vivo que nós todos queremos e merecemos ter. É uma prioridade, né, Tárcio, que passa por uma adequação de tempo e espaço. Afinal, com o crescimento de Teresina enquanto capital, houve uma distribuição nas periferias do município, na Zona Leste, na Zona Sudeste, na Zona Sul, Zona Norte, e o centro se esvaziou. Então, é natural que haja esse tipo de movimento para não deixar que isso ocorra de uma forma tão dura. Afinal, tem comércio, tem cultura, tem também o setor hospitalar. Então, é tudo muito importante que seja visto. E, ao que tudo indica, é uma prioridade da gestão. E, Tárcio, agora a gente vai sair da Prefeitura e ir para a Câmara Municipal de Teresina. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí recomendou que a Câmara Municipal de Teresina mantenha o pagamento do salário de R$ 24 mil para a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. A parlamentar presa no dia 3 de abril é acusada de integrar uma facção criminosa e crimes como compra de votos associadas ali a essa organização. Também a falsidade ideológica, a lavagem de dinheiro e a rachadinha, o peculato. Tárcio, o que ocorre em situações como essa? Uma decisão técnica que exige essa participação do Tribunal de Contas como esse amparo judiciário para a Câmara Municipal de Teresina. Qual a repercussão dentro da casa? Lívia, desde o início desta situação, né, que completa na semana que vem, então, 3 meses, né, do afastamento da vereadora, o presidente da Câmara sempre foi muito precavido. Ele não quis se antecipar, por exemplo, com a questão da convocação do suplente, Leônidas Júnior. Ele aguardou 60 dias. E agora, com essa situação, mais um questionamento feito ao TCE se deveria continuar ou não fazendo o pagamento do salário. O TCE, como uma corte técnica, recomendou, então, a continuidade do pagamento e a Câmara, obviamente, vai seguir efetuando esses pagamentos. É aquela situação, Lívia, em que é legal, mas a sociedade não assimila bem, né? Nós temos a vereadora presa aí há quase 3 meses,
porém continua recebendo o seu salário. Se o cidadão pudesse escolher, eu tenho certeza que escolheria cortar o salário, mas nesses momentos precisa-se obedecer o regramento jurídico, obedecer a recomendação do que diz a jurisprudência, que existem várias cortes, né? O Superior Tribunal Federal já determinou algo parecido, quanto à Câmara, também quanto ao Senado, que nós tivemos deputados, senadores em momentos de detenção. Então, a Câmara respeita a legalidade do ato, apesar da população não assimilar bem, então, determinada a continuidade do pagamento da vereadora. Se futuramente ela for cassada, é um outro processo que pode ser analisado internamente na casa, aí a situação muda. Mas enquanto tramita na Justiça esse processo, a Câmara continuará pagando o salário. A cautelar de afastamento dela está mantida, apesar da prisão doméstica. Porque existem dois lados, né? Se houver esse tipo de atuação do Tribunal de Contas e da própria Câmara em retirar o salário ou até reavaliar o mandato dela antes de um julgamento, existe um perigo de um precedente nessa discussão. Faz com que qualquer outra situação futura possa utilizar esse tipo de decisão como uma prerrogativa legal. Então, é muito difícil, é muito delicado. Mas é claro que é também compreensível algumas insatisfações da população. Bom, Tárcio, agora a gente vai falar sobre esse caminho, né, que o governador Rafael Fonteles está fazendo por municípios, uma jornada de um município atrás do outro, inaugurações importantes. E o governador inaugurou hoje, na cidade de Bela Vista, na tarde, mais ou menos ali nas 3, 4 horas da tarde, mais de 19 mil metros de pavimentação. Com a obra, o município chega a 100% das vias pavimentadas. Chegamos a Bela Vista do Piauí, município aqui vizinho a Simplício Mendes, que recebeu ao longo dos 3 últimos anos 40 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, o nosso calçamento, tão importante para tirar o povo da lama e da poeira. E aqui nós conseguimos universalizar a pavimentação na zona urbana e o prefeito priorizou nessa última etapa 4 povoados. O governo do estado chegando a todos os municípios. E ao lado do governador Rafael Fonteles, nós podemos ver que estava o deputado Júlio César, que durante a inauguração também falou sobre a importância da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem e os municípios, para que haja essa cooperação técnica nas cidades. Quero reafirmar o nosso compromisso. Aqui eu sou o presidente do Senar, já temos uma turma aqui de assistência técnica. Queremos ampliar no futuro, porque é muito importante essa assistência técnica que nós damos aqui, todo o Piauí. Nós já estamos atingindo, governador, a 185 municípios. E nós já temos perto de 400 técnicos distribuídos. Bom, é natural que hajam aliados, principalmente nas suas bases. É um momento que, por mais que não seja já uma campanha, é pré-eleitoral, naturalmente. Então, existe toda essa movimentação da base, Tárcio. Mas essa participação do deputado Júlio César intensifica, né, essa parceria do PSD com a base governista, com o próprio governador Rafael Fonteles para o próximo ano. É verdade, Lívia. O governador hoje cumpriu uma agenda extensa, você falava, vários municípios visitados, obras em vários municípios. Deve ser a tônica até o ano que vem, principalmente até final de abril, início de maio do ano que vem, que é o período em que a legislação permite esse tipo de ato de inauguração. A partir de maio, candidato não pode nem chegar perto de faixa que será cortada, porque pode gerar inelegibilidade. Então, por isso, o governador deve intensificar essa agenda de inaugurações pelo interior e, por isso, a cidade de Bela Vista do Piauí, como ele fala, e outros municípios com essa pavimentação. O destaque aí, Lívia, a gente vê ali Georgiano, Júlio César, Merlong também estava presente nessa solenidade. Devemos ter também essa estratégia que foi muito forte na eleição passada, que é de você colar a imagem de um candidato a outro. E na última eleição, o candidato que se colava a imagem era Lula.
nesta eleição, o candidato que se deve ter a imagem cada vez mais associada é o próprio Rafael, né, que vem da gestão, disputará certamente a reeleição. Então a gente deve ver de forma ainda mais intensa essa estratégia para os próximos anos. Aí quando a gente fala de Senar, Júlio César fala de Senar, é o governo federal também, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem atuando nos municípios, é algo também que o PSD e que os aliados de Júlio César têm colocado como uma bandeira importante, independente de um possível rompimento do PSD com Lula, aqui no estado, Júlio César deve apresentar essas ações do governo federal em parceria com os municípios. E, Tárcio, muito se fala, além do que representa essa parceria para o Senado, o que representa o MDB dentro da base, quais os caminhos que o partido vai seguir em relação a vice. Por quê? Porque é uma discussão que se amplia, é uma discussão que permanece e vai permanecer até o dia da convenção em que for selado quais serão os nomes, e até depois é possível que ainda haja algum tipo de indagação, mas é natural que haja essa busca por manutenção de espaços. E, claro, aqueles que são do MDB defendem a permanência do MDB, como é o caso do deputado e também presidente da Assembleia, Severo Eulálio, falando sobre a busca por essa permanência, que o MDB na vice é proveitoso para todos os lados. Desde sempre o governador vem falando que a composição será essa, respeitando os 3 maiores partidos que saíram das eleições municipais que compõem a base governista. Então, o PMDB, o PSD e o PT foram os que fizeram o maior número de representantes nos municípios, bem como também aqui na Assembleia. Então ele defende essa composição, acho que todos nós concordamos com essa definição. Como você disse, a questão está em qual nome será em cada local. Então tem uma sinalização clara para que os 2 senadores sejam do MDB e do PSD, e a discussão recai, então, no nome do vice, uma vez que ele será candidato à reeleição. E essa indicação caberá ao MDB ou o governador pode assumir esse protagonismo? Ele falou, todos querem ter essa indicação de vice. O PT deseja, o PSD deseja e o MDB não é diferente, deseja permanecer com a vaga que já é ocupada pelo MDB hoje com o nosso vice-governador Temístocles. Tá, é natural que haja essa defesa dos correligionários, a busca de uma manutenção MDBista, mas quando a gente observa um cenário mais amplo, principalmente com a quantidade de aliados que o governador Rafael Fonteles possui ao longo desses 4 anos de mandato, percebe-se que o espaço do Partido dos Trabalhadores é muito difícil ser alterado. Então, quando nós falamos de vice-governador, da vaga de vice-governador para o próximo ano, se fala sobre uma vaga do PT. O MDB, ele pleiteia, ele claro que faz a sua defesa, mas nos bastidores, pelo menos nesse momento, o Partido dos Trabalhadores, a ala próxima ao governador Rafael Fonteles, que é aquela ala mais recém-filiada, digamos dessa forma, é a prioridade. Isso mesmo, Lívia. Curiosamente, Temístocles vira governador, de fato, na próxima semana. O governador encaminhou para a Assembleia hoje mais um pedido de afastamento. Entre os dias 3 e 9 de julho, o governador viaja para a Europa. Portugal, Suíça e também Espanha vai acompanhar o presidente Lula em agenda internacional. Temístocles se torna governador novamente. Simbólico, acredito. Simbólico, em meio a essas discussões. E a expectativa é que ele se encontre essa semana para essa conversa que ainda não ocorreu sobre a vaga de vice. Exatamente. Ansiosos para essas atualizações. Exatamente. Tárcio, muito obrigada pela companhia e por toda a atualização política do dia de hoje. Grande abraço a você, um grande abraço a todos.